Boa noite a todos, boa tarde, né? Nós vamos dar início então ao culto de hoje, primeiro culto de 2022, retomando e marcados por essa música escolhida, né? Tu és fiel, fiel Senhor. É a fidelidade do Senhor que não deixa o nosso coração desanimar, se entristecer. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e que nenhuma palavra sua cairá sem que tudo se cumpra, né? E o nosso papel é pregar, é anunciar o Evangelho da graça de Deus. Muitas vozes têm se levantado, mas a voz da palavra de Deus, ela precisa prevalecer pela pregação do Evangelho. A tempo e fora de tempo, em todas as situações. Temos aqui um grande desafio, porque hoje sentimos falta, né, de alguns irmãos. Essa semana visitei alguns, falando que iniciaríamos nesse dia 16, as atividades do ano, né? Mas é muito importante que cada um sinta a responsabilidade de participar, de se envolver. É importante estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus, é importante termos isso como missão, como compromisso, estarmos juntos, né? Falando, convidando, pregando, testemunhando, cumprindo aquilo que Jesus deixou para nós e nos ensinou. Fico feliz com a presença dos irmãos que estão conosco e pedimos que cada um ore e interceda por aqueles que não puderam vir. Também vamos orar pelos nossos irmãos que têm cada dia mais participado dos cultos, assistido através da internet, né? Vamos pedir que Deus toque através da palavra. Nós recebemos muitos elogios em relação ao louvor, aos cânticos que são escolhidos, porque temos como prioridade colocarmos cânticos que estejam fundamentados na palavra de Deus. Então, nesse ano agora que iniciamos, vamos orar ao Senhor, consagrando o culto de hoje ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, o ano passado nós sequer sabíamos da dimensão dessa enfermidade que assola o planeta Terra e tínhamos, ó Deus, tão somente a firmeza em Ti de que o Senhor estaria preservando as nossas vidas, cuidando de nós. E hoje, Senhor, no primeiro culto do ano de 2022. Nós queremos agradecer pela presença dos irmãos. Nós queremos agradecer pela saúde dos irmãos. Nós queremos agradecer pelas famílias da igreja que estão intactas, protegidas, guardadas pelo Senhor, porque a Tua mão poderosa foi que nos sustentou, foi o Teu Espírito Santo que agiu, operou em nossas vidas, e por isso estamos com saúde, estamos hoje na Tua presença, podemos, ó Deus, visitar os nossos irmãos e encontrá-los nos seus lares, guardados por Ti, Senhor. Mas também queremos pedir, ó Deus, tivemos tantas notícias de pessoas que faleceram pelo Covid, ó Deus, famílias enlutadas. Sabemos de uma igreja que perdeu 60 membros, é uma igreja grande, com esta enfermidade. E nós pedimos o consolo do Senhor sobre estas famílias enlutadas, ó Deus. Pedimos o Teu consolo sobre a família de pastores, ó Deus, que partiram devido a este momento de enfermidade. Pedimos que o Senhor esteja consolando. E sobre nossa igreja, sobre o nosso povo, continuamos a pedir que o Senhor se faça como um muro de proteção
sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, ó Deus. Continue nos abençoando ao adentrarmos este ano. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, vamos cantar. Não tenho palavras para agradecer a tua bondade. Essa semana alguém me disse que tinha perdido o sentido da vida, né? Tinha perdido a razão de viver. E eu pude dizer a esta pessoa que a razão de viver é Jesus, né? Sem Cristo, a nossa vida realmente não faz sentido. Sem Cristo, tudo acaba em pouco tempo. Mas quando nós estamos com Cristo, essa vida e a outra vida estão fundidas. Isto é, nós temos uma vida só para viver, ou aqui ou na eternidade. Ninguém vai ficar dormindo depois que morrer, não. Saiu daqui, está com o Senhor, na presença do Senhor. E Deus coloca diante de nós uma obra a fazer. Isso traz sentido para a vida, significado para a vida. E enquanto estamos nessa vida, nós temos os cuidados do Senhor sobre nós. Tem essa canção que diz que Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Vamos louvar a Deus. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros todo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é miséria pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará
Amém, que música linda, hein? Deus cuidará de ti. Deus tem cuidado de nós. Nós temos um menino que ontem não passou muito bem, né? E a gente quer dizer que Deus tem cuidado de você. Deus tem protegido sua vida. E Deus deu uma força descomunal para Fernanda, né? Ele, olha o tamanho, quase 2 metros de altura, deve estar com uns 80 quilos, né? Um pouquinho mais. E a Fernanda conseguiu segurar, impedir que ele caísse. E agora ele está aí, está bem, com a graça de Deus. Deus tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos. O Romildo sempre fala, eu sou grupo de risco. Mas na verdade você está aqui, ó, no colo do Pai, né? Protegido pelo Senhor. Né? Na verdade, essa igreja aqui é interessante. Alguém já falou o seguinte, que se acontecesse um caso, seria uma leva, né? Por quê? O que temos aqui? Tem gente com asma, né? Bronquite, tem idosos, né? Tem pessoas com diversas comorbidades. Só que Deus tem feito o quê? Tem protegido, tem cuidado, e nós devemos continuar pedindo pelos nossos. Só que nós não podemos, como é que a gente diz? Na luta diz que a gente não deve o quê? Baixar a guarda. E o que significa isso? Significa que devemos manter-nos vigilantes, manter-nos em oração. Eu me lembro o grupo de oração no começo, tinha um grupo excelente, que foi diminuindo, na mesma proporção que nós nos acostumamos com as circunstâncias que estão havendo. Na verdade, nós estamos segurando a corda na oração. Deus tem protegido os nossos, tem protegido os avós, tem protegido os pais, tem protegido os filhos, tem protegido no trânsito. Na verdade, existe um milagre que se opera. A gente não brinca de religião, nós não brincamos de igreja. Nós reconhecemos o poder da oração e a presença de Jesus sustentando todas as coisas. E precisamos nos manter assim, nessa firmeza, né? Você lembra de alguém que precisa de oração nesse momento? Está lembrado de alguém que humanamente é fraco, mas com Cristo se torna forte? Vamos orar, vamos interceder, vamos pedir a graça de Deus. Não por nosso mérito, porque se o Senhor olhar para os nossos méritos, não vai encontrar nada, mas é pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu encontrar essa canção, né, que fala que se tu olhares para dentro de mim, não vai encontrar nada. Mas nós estamos firmados em Jesus, que é a rocha da nossa salvação. Vamos cantar essa canção, depois vamos orar. Se há um coração igual ao teu. Amém. Vamos orar, então, pelos nossos enfermos, né? Pense em alguém, por aqueles que têm alguma comorbidade, por aqueles que já estão mais velhinhos. Vamos colocá-los agora, nesse momento, na presença de Jesus. Senhor, estamos colocando diante do teu altar, na tua presença, todos os idosos da tua igreja, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo, abençoando, dando, ó Deus, vida, alegria, Senhor, dando, Senhor, aquele senso de que são úteis, ó Deus, na tua obra, que são úteis, ó Deus, por estarem constantemente em oração, buscando a sua face, intercedendo pelos irmãos. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre eles. Peço por aqueles que têm alguma comorbidade, aqueles que têm alguma enfermidade,
aqueles que sofrem, ó Deus, reveses, ó Deus, de saúde. Pedimos que a tua mão poderosa esteja agindo, abençoando, protegendo, guardando, Senhor, neste ano que inicia-se. Pedimos a tua graça e proteção. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Abençoe os nossos jovens, ó Deus. Fortaleça, dá a visão do teu propósito e da tua vontade. Nós te pedimos isso, Senhor. Que o Senhor, neste momento, esteja tocando, Senhor, no coração, na vida de cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Queremos dar alguns avisos. O domingo que vem, nós teremos a visita do pastor Lutonda, né? O pastor Lutonda é conhecido nosso de muitos anos, estará pregando aqui na igreja. Era para ter vindo no ano passado, mas como muitos irmãos estavam viajando, nós transferimos agora para o começo do ano. Então, dia 23, teremos aqui a presença do pastor, né? Os irmãos vão gostar muito dele. Ele é uma pessoa especial, um homem de Deus. Vamos interceder por aquele culto e pedir também que Deus toque nos corações para que tenhamos visitantes para ouvir a palavra do Senhor, né? Também, na sexta-feira, 18 horas, culto de oração. É importante estarmos reunidos para intercedermos. Quando eu era criança, eu aprendi que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Nós somos movidos pela oração, que implica na comunhão, na intimidade com Deus, né? Então é importante estarmos reunidos. E para esse ano o desafio do crescimento, desafio das visitações, desafio de buscarmos os perdidos. Mas só existe uma maneira disso ser feito, que é a maneira que nós vamos cantar agora. É quando o Espírito Santo de Deus, que não é uma energia, mas que é uma pessoa da Trindade, quando Ele nos enche e nos capacita e nos envia e nos usa. Então nós vamos agora cantar essa canção que fala desse enchimento do Espírito Santo do Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará.
Bem, os irmãos podem se assentar, descer. E nós vamos abrir a nossa Bíblia. No livro do profeta Jonas, a partir do 1º capítulo. Jonas, 1º capítulo. Agora sim, apareceu. Fiquei pensando sobre o que pregar no primeiro culto de 2022, né? E vivemos um momento de polarização, né, política no Brasil. E eu pensei no Jonas e a politização do evangelismo ou da profecia. Sabe, tem acontecido muito disso. Volta e meia a gente escuta muitos profetas, pregadores, anunciadores se utilizando da situação brasileira para estabelecer a sua posição político-partidária. E eu fiquei pensando no coitado do profeta Jonas, né? Isto é, qual era a posição político-partidária do profeta Jonas? A palavra de Deus diz que estava ele lá na terra dele, no meio do povo dele, quando veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande terra de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Veio a palavra do Senhor. Sabe o que é vir a palavra do Senhor? É uma coisa de muita responsabilidade. A Bíblia diz que diante da palavra do Senhor nós devemos temer e tremer, porque o Senhor falou. É a voz do Senhor, é a voz do soberano. Quando vem a palavra do Senhor, é algo de muita autoridade e poder sobre a vida de alguém que esteja ouvindo essa palavra. Não é palavra de homens. Tem muita gente que teme diante da palavra dos homens. Tem muita gente que respeita a palavra dos homens, mesmo que essa palavra não esteja autorizada nas Escrituras. A Jonas veio a palavra do Senhor. E eu queria aproveitar esse momento para dizer que, vindo a você a palavra do Senhor, você fará bem em ouvir, com temor e tremor, acatar e obedecer. Porque é a palavra do Senhor. Existem algumas metáforas a respeito da palavra do Senhor no Velho Testamento. Uma delas é por Amós, ele diz assim: rugiu o Senhor, quem não temerá? Porque é a palavra do Senhor, né? A trombeta, quando toca, representando a palavra do Senhor, que é uma palavra de ordem. Nós devemos ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra veio ao profeta. Que coisa terrível. Será que Deus fala ainda hoje? Ou não? Deus fala através da palavra que está escrita, através da boca do profeta, do pregador. Deus fala através do Espírito Santo no interior, no coração.
E quando o Senhor fala, nós devemos obedecer. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Por que será que Jonas não quis obedecer? Por que será que Jonas fugiu? Levanta-te, vai para Nínive. Jonas levantou-se e foi para Tarsis. Por que ele não obedeceu? O principal motivo da não obediência do profeta era uma questão política, era uma questão ideológica, era uma questão que permeava o seu povo naquela época, porque os ninivitas eram assírios, eram inimigos do povo de Deus. Os assírios eram aqueles que, quando prendiam seus inimigos, eles cortavam seus membros. Os assírios eram aqueles que pegavam os israelitas nas batalhas e empalavam, colocavam sentados em estacas vivos para serem comidos pelos bichos e queimados pelo sol. Os ninivitas, porque Nínive era a capital da Assíria, eles eram aqueles assírios extremamente cruéis. E de repente Deus chega para o profeta Jonas e diz assim: Jonas, levanta-te, vai lá para a capital da Assíria, vai lá para a cidade gigantesca, era uma grande cidade dos seus inimigos, vai lá e pregue. Toda vez que Deus manda alguém pregar, mesmo que a palavra seja dura, essa palavra deve ser permeada por uma coisa que nós conhecemos bem hoje na Nova Aliança, que é a graça, que é a oportunidade do perdão. E ciente disso, Jonas fugiu para Tarsis. Jonas tinha todos os motivos humanos para não querer pregar para os ninivitas. Nínive era a capital da Assíria e eles eram cruéis. Eram de um espectro humano desprezível. Pense em alguém desprezível. Pense num povo maligno. Pense num povo ruim. E era aquele povo, inimigo do povo de Deus, que agora se tornara objeto do interesse de Deus, a tal forma que Deus manda o profeta ir até lá pregar. Eu fico imaginando hoje em dia, né? Nós imaginamos que os nossos inimigos são inimigos de Deus, né? Existe uma coisa que nós precisamos entender: os nossos inimigos são amados por Deus. Pense na pior pessoa que você possa imaginar. Que te fez mal, que quis destruir a tua vida. Essa pessoa, sabe o que ela é? Ela é amada por Deus. Não imagine que porque alguém te prejudicou e você deseja a justiça e a ira de Deus sobre a vida daquela pessoa. Não imagine que Deus odeia aquela pessoa só porque ela te fez mal. Mas eu quero dizer uma coisa: assim como Deus ama os ninivitas, assim como Deus amou os assírios, assim Deus ama os teus inimigos, os meus inimigos, aqueles que me prejudicaram ou que me prejudicam, aqueles que te prejudicam ou um dia te prejudicaram.
Deus ama os nossos inimigos. E Deus, de repente, levanta um profeta politizado, um profeta que tem uma ideologia muito clara, inimigo do povo de Deus, é meu inimigo e merece morrer. E Deus levanta este homem e diz, vai lá e pregue. Pregue para aquele povo. Havia motivos políticos, ideológicos, teológicos, humanos, para Jonas não querer pregar para os ninivitas. Hoje em dia eu fico pensando, né? Deus levanta aí alguém que conhece um bolsonarista daquele assim extremado. Eu não vou dizer o nome, mas Deus, eis que veio a palavra do Senhor e disse, vai até o pessoal do PT e fale do amor e da graça e da misericórdia e do arrependimento e da transformação e vice-versa, né? Alguém que é lulista extremo e vem a palavra do Senhor sobre um bolsonarista extremo e diz, vai lá, trate com amor, com carinho, com afago, abrace, fale da graça, fale do amor. Nós vivemos numa sociedade tão politizada e a igreja tem se posicionado como se Deus tivesse partido político. Mas o pior do espectro político que você não gosta é grandemente amado por Deus, querido por Deus. E será que é difícil entender isso? Para Jonas era. Mavi, se tivessem pegado os seus parentes, os seus irmãos, seus tios, aí um povo qualquer, feito eles sentarem em estacas e colocados nus no deserto, agonizantes, para que fossem comidos por vermes, num sofrimento terrível. E a palavra do Senhor viesse a você e dissesse, vá até estes e fale do amor. E da graça, e da misericórdia, e da compaixão. Então, antes de nós julgarmos o profeta Jonas, uma coisa nós devemos entender, não era fácil a situação dele. E o que ele fez? Fugiu, se mandou daquele lugar. O que fazer quando a ordem de Deus para a minha vida confronta diretamente com as minhas convicções, com os meus ideais, com o meu senso de justiça? Você vai ter que ir e pregar para alguém que assassinou o seu filho. Você vai ter que ir e anunciar a mensagem do Senhor para alguém que é um estuprador. E falar assim, Deus te ama, quer te salvar, quer transformar a sua vida, quer mudar o seu coração. O que fazer quando eu tenho que renunciar às minhas mais ricas convicções por amor a um Deus que espera de mim obediência absoluta? O que você faria, Fernanda? Ia para Tarsis? Que coisa, hein? O dilema de Jonas. O dilema dele estava relacionado à sua história de vida e à história do seu povo. O seu povo tinha sofrido muito e ele vivenciou essas coisas. O dilema de Jonas estava relacionado ao seu profundo conhecimento teológico a respeito do amor e da misericórdia de Deus. Quando Jonas vai justificar e dizer assim, por que ele não foi, sabe o que ele diz?
lá no último capítulo? Jonas, ele diz assim: Senhor, eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu sabia que o Senhor era longânimo, eu sabia que o Senhor era bom, por isso eu fugi. Porque se esse povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Ele não queria que aquele povo fosse perdoado. Então o conhecimento teológico dele fez ele fugir. Ele sabia que Deus era tão bom, tão misericordioso, que se aquele povo tivesse um movimento de arrependimento, Deus perdoaria. Como de fato aconteceu, né? Alguém já ouviu falar de um profeta tão bem sucedido assim? Né? Jonas foi o profeta que foi pregar para uma cidade pagã. E quantos se converteram? Todos. Nem o Billy Graham conseguiu isso. Era para ele ficar feliz, né? E ele ficou muito triste, porque ele queria que aquele povo morresse. Ele queria que aquele povo fosse para o inferno. Sabe, tem muito crente que vive uma vida desgraçada, porque é aquela vida assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. É aquela pressão da igreja, o cara é um escravo porque tem que usar a roupa certa, tem que cortar o cabelo do jeito certo, não pode comer isso, não pode tocar naquilo, não pode beber aquilo outro. Ele vive aquela vida amarrada, e daí ele olha no espelho e diz: estou fazendo tudo isso, mas pelo menos vou para o céu. E essa cambada que faz tudo isso vai para o inferno, graças a Deus. A alegria dele é que o outro vai para o inferno. E ele pensou: aquele lá vai no cinema, vai para o inferno. Aquele lá vai na balada, vai para o inferno. Aquele lá toma cerveja, vai para o inferno. E eu não faço nada disso, graças a Deus, vou para o céu. Jonas era assim. Ele queria que aquele povo fosse para o inferno. E Jesus, o que Jesus falou dos ninivitas? Quando os fariseus chegaram lá para confrontar Jesus, porque o fariseu não fazia isso, não fazia aquilo, guardava a lei, guardava todas as coisas, era arrogante, orgulhoso. E Jesus fala o quê? Jesus diz assim: os ninivitas entrarão muito na frente de vocês, no reino do meu Pai, e vocês religiosos ficarão do lado de fora. Valeu a pregação do Jonas, né? O próprio Jesus testificou que eles foram salvos. O que nós aprendemos com a história de Jonas? O que nós aprendemos? Vamos ver algumas lições da história de Jonas. Primeira lição: desobedecer a Deus não é uma boa escolha, né? Deus falou: vai até Nínive, e ele fugiu para Tarsis. E quando ele desobedeceu a Deus, ele foi até Jope, que era uma cidade portuária, e comprou uma passagem no navio, entrou no navio e alojou-se no porão do navio, lá onde ficam as ratazanas. É ali isso que ele fez. Desobedecer a Deus não é uma boa escolha. Por quê? Primeira coisa que acontece quando você desobedece a Deus, você tem a sensação de estar onde você não deveria estar. Esses dias a Marilda me contou uma história de umas festas que tinha assim, né, na família, e que a filha dela um dia chegou para ela e disse: mãe, quando eu estou lá, eu sinto que é um lugar onde eu não deveria estar. É mais ou menos isso.
Quando a gente desobedece a Deus, nós temos aquele sentimento de estarmos num lugar onde nós não deveríamos estar. Jonas desobedeceu a Deus, estava indo para o lado errado. Ele teve gastos que não precisava ter quando comprou a passagem do navio. Além de fugir de Deus, ele ainda teve despesas, né? Ele deu prejuízo para o navio, porque quando veio a tempestade, o pessoal teve que começar a jogar as cargas fora. Ou você escolhe obedecer a Deus, ou escolhe passar a existência entre ratos do porão daquilo que poderia ser a sua vida. Desobedecer a Deus sempre vai prejudicar a sua vida. Desobedecer a Deus vai te dar despesa. Desobedecer a Deus vai te dar a sensação de estar sempre no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, no caminho errado. É aquela desagregação interior profunda. O texto diz assim, ó, quem desobedece a Deus só desce também, tá? Isso daqui é uma analogia da vida do indivíduo que desobedece a Deus. E descendo para Jope, quando a gente vai para o litoral, a gente desce, né? E descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, gastou dinheiro, pôs a sua passagem. Desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O indivíduo só vai à bancarrota, desobedecendo a Deus. Diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Quando você desobedece a Deus, você daí não consegue entender o porquê da tempestade, o porquê do vento contrário forte, o porquê que tudo que você põe a mão está a ponto de quebrar, as coisas não dão certo. Diz a palavra de Deus que os marinheiros temeram e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas. Olha o prejuízo, né? Que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Irmãos, se vier a você a palavra do Senhor, e se você quer um conselho, obedece a palavra do Senhor. Não porque Deus não seja misericordioso, mas porque Deus tem um projeto para a sua vida. E quando você se distancia do projeto de Deus, o que vai acontecer? As consequências. É indo para baixo, tendo prejuízo, é o mar agitado, é a tempestade, é a sensação de estar no lugar errado, com o pessoal errado, no ambiente errado, e não no lugar onde Deus tinha por propósito para a sua vida. Quando aconteceu toda essa tempestade, quem orou? Os irmãos sabiam que em todo o livro de Jonas, Jonas orou quantas vezes? Alguém sabe? Ele não era muito de oração, não. Ele orou 2 vezes. A primeira vez ele orou porque ele estava no ventre do grande peixe. Ele pediu socorro a Deus, misericórdia. E a segunda vez ele orou, sabe para quê? Para reclamar. Reclamar que Deus tinha salvado aquele povo. Reclamar porque aquele povo não tinha ido para o inferno. Reclamar porque aquele povo ouviu a sua pregação. Mas, em contrapartida, olha o que diz a palavra do Senhor.
Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram as cargas no mar. Os marinheiros que eram pagãos, que adoravam deuses estranhos, eles eram mais devotos do que o profeta. Eles oravam ao Deus errado, mas eles oravam. Eu fico vendo muitas vezes pessoas pagãs passando por aí com os seus ídolos carregados nos seus braços e com tanta devoção. E aqueles que conhecem o Deus verdadeiro e todo-poderoso muitas vezes ignoram o culto de oração, ignoram a leitura da palavra, ficam nos seus porões, dormindo no meio dos ratos, em meio à tempestade. Segunda coisa que nós aprendemos, a ordem de Deus visa abençoar o mensageiro. Quem era o mensageiro? Jonas. E o destinatário, os ninivitas. Isto é, quando Deus chama alguém, Ele quer abençoar primeiro a sua vida e também a vida daquele a quem você foi enviado. Mas como que Deus queria abençoar a vida de Jonas? Porque Deus queria confrontar o mundo interior do profeta. Se a ordem de Deus vai mexer no seu mundo interior, é porque Deus quer tocar justamente no recôndito intocável das suas convicções e certezas. Sabe, você está muito tranquilo lá, com as suas convicções, e Deus te chama porque Ele quer te mover dos seus equívocos. Deus queria tocar o coração do profeta, Deus queria mover aquele coração, Deus queria entrar naquelas questões interiores que estavam atrapalhando aquele homem de ser verdadeiramente um servo de Deus. E daí Deus nos chama para uma missão que no coração de Jonas era impossível. Se nós fôssemos chamar um profeta, será que chamaríamos Jonas para pregar para os ninivitas? Chamar justamente um cara politizado, chamar justamente um cara ideologizado, chamar justamente um cara cheio de convicções contrárias àquele povo. E é esse que Deus quer, porque Deus queria mover o coração daquele profeta. A ordem de Deus desnudava o verdadeiro caráter do profeta. Ele precisava de uma experiência mais profunda com Deus. Sabe, quando você está muito acomodado assim, Deus pega e vem com uma palavra tão dura, tão pesada, tão profunda, tão confrontadora das suas convicções. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar lá dentro. Ele não quer mudar você só por fora. Ele quer mexer no seu interior. Sabe, tem muita gente muito arraigada em convicções falsas, em convicções que não refletem o caráter de Deus, em convicções escravizantes, que causam rancor, que criam um egocentrismo. E Deus quer entrar lá e fazer um turbilhão lá dentro, para que você tenha a oportunidade de ser moldado, de ser mudado, de ser transformado, de ser confrontado com os seus equívocos. E foi o que Deus fez com o profeta, né? Desnudou. Como que Deus desnudou? Olha só a palavra que aparece aqui, ó. Então temeram os marinheiros. Os marinheiros tinham temor. O que o profeta estava fazendo? Dormindo. Os marinheiros clamavam. E o que o profeta estava fazendo? Dormindo. Parece que esses marinheiros eram mais crentes
do que o profeta. Diz a palavra de Deus que Jonas, porém, desceu ao portão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Os irmãos já pararam para pensar que humilhação o profeta ser chamado de dorminhoco, né? Ô cara, o que você está fazendo aí no porão, seu dorminhoco? O navio está quase afundando, o vento é forte, a tempestade é terrível, e você dormindo. Clame ao teu Deus. O profeta sendo exortado a orar mais. Eu não gosto muito de chegar na igreja e falar: ore mais, ore mais, ore mais. Todo mundo devia saber que a vida nossa é vida de oração. E o profeta estava dormindo. Ele diz: talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Ore, busque a Deus, profeta. O que você tem, dorminhoco? Eles nem sabiam que ele era profeta, porque não parecia, né? E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E olha só a pergunta que eles fazem a Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Qual ocupação é tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo tu és? Se você fosse um profeta de Deus, no meio de uma tempestade, com os pagãos clamando e orando aos seus deuses, e você dormindo com um rato no porão, e alguém perguntasse: qual é a tua ocupação? O que você diria? Hã? Tem um pastor que eu conheço que não estava caminhando muito certo, e um dia perguntaram para ele: qual a sua ocupação? Isso é o que você é? Sabe o que ele respondeu? Eu sou vendedor ambulante. Né? Ou seja, a sua atividade principal é o chamado que Deus lhe deu. Você, com muita alegria, diria: eu sou pastor, eu sou ministro do Evangelho, eu prego a graça de Deus. Qual é a tua ocupação, preguiçoso? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? O que ele responde? E ele lhes disse: eu sou hebreu. Tema o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele não teve coragem de dizer que era profeta. Quando te perguntam assim na faculdade: você crê? Como é a sua fé? O que você responde? Você diz assim: eu sou crente em Cristo Jesus, meu Salvador, que é Senhor, soberano sobre toda a terra. Eu sou um homem, uma mulher de Deus. É assim que vocês respondem? Você está lá no boteco, tomando cerveja com os amigos. Você crê? Eu vou de vez em quando lá na igreja batista. Ou você diz assim: eu sou do Senhor. Em qualquer situação, em qualquer lugar, não importa o que esteja acontecendo, a dignidade da sua posição em Cristo te faz dizer: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. O profeta respondeu: eu sou hebreu. Então estes homens se encheram de grande temor. O que faltou ao profeta? Temor, né? E disseram-lhe: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia
da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqueles marinheiros pagãos, aqueles marinheiros idólatras, aqueles marinheiros que clamavam aos deuses estranhos, o que eles fizeram? Jogaram Jonas, né? Eles fizeram de tudo para não jogar o profeta no mar. Eles tinham misericórdia no coração, eles tinham amor no coração, eles sabiam que aquele profeta, aquele homem que nem conseguia dizer que era profeta, ele era culpado, ele estava fugindo de Deus, mas mesmo assim aqueles homens usaram de misericórdia. Tão diferente de Jonas, que não tinha misericórdia pelos seus inimigos. Diz a palavra que, entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. E então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou a sua fúria. Que coisa, hein? Eles tentaram não jogar, mas tiveram que jogar. Quem tinha mais misericórdia? Os marinheiros ou Jonas, que fugia de Deus? E diz a palavra de Deus que temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Irmãos, aqui nós temos algo importante, né? Os irmãos percebem que Jonas foi bem sucedido como missionário no navio? Foi ou não foi? Por quê? Sim, ofereceram sacrifícios ao Senhor, oraram ao Senhor, temeram ao Senhor. Mas por que isso aconteceu? Porque não depende do profeta, mas depende do Espírito. Não depende do profeta, depende da palavra de Deus. Não depende do profeta, depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Você que é chamado por Deus, tá? Você que é chamado por Deus, viu, Carlos? Você que é chamado por Deus, meninas, vocês que são chamadas por Deus, não tem jeito, tá? Sabe por quê? O Jonas foi jogado no mar, foi engolido por um grande peixe. E tendo sido jogado no mar e engolido por um grande peixe, Jonas virou o quê? Virou uma pregação. Porque Jesus mais tarde, né, diz assim, lembram do Jonas? Assim como ele ficou lá no ventre do peixe, 3 dias, assim importa que o Filho do Homem fique 3 dias,
no ventre da terra e ao terceiro dia ressuscite. Viu? Ser chamado por Deus não tem jeito. Deus te chamou, você vai estar lá no meio, e você não quer pregar, você quer dormir, você quer ficar no meio dos ratos. Mas Deus vai te usar. Só que poderia te usar sem o teu sofrimento. Você não precisa sofrer, é só obedecer. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir. E transforma você até numa mensagem, como foi essa do Jonas. E Jonas foi então engolido e depois foi vomitado pelo peixe. A terceira coisa que nós aprendemos: sucesso em relação a Deus não significa realização pessoal. Hoje nós vivemos na teologia da prosperidade, a gente pensa que sucesso é realização pessoal, né? Então o cara que tem sucesso é o cara realizado. Vamos ver. Realização para o profeta era o quê? Primeiro, o profeta se sentiria muito realizado se os ninivitas, para os quais ele foi enviado e acabou pregando, não crescem. Para os irmãos terem uma ideia, a cidade de Nínive precisava de 3 dias para andar por toda ela e pregar. Ele usou 1 dia. A mensagem dele era para ser aquela, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Porém, ele poderia dizer: arrependam-se que Deus é misericordioso. Ele sabia disso. Mas ele esqueceu a parte da misericórdia e só declarou: vocês vão ser destruídos, vocês vão ser destruídos, 40 dias você... E foi correndo na cidade pregar só essa parte de juízo, porque ele queria que aquele povo fosse para o inferno. Então, realização para o profeta era que eles não crescem. Realização para aquele profeta era que eles fossem punidos. Que a profecia se cumprisse em relação à destruição, porém não se cumprisse em relação à graça. Ele queria a destruição. Jonas teve sucesso em relação aos marinheiros, todos se converteram. Lembra? Jonas teve sucesso em relação aos ninivitas, por quê? Todos se converteram. Jonas teve sucesso como tipo e ilustração escatológica da ressurreição. Jesus usou ele como tipo. Jonas acabou obedecendo devido a uma irresistível vontade soberana de Deus. Ele teve que obedecer. Jonas teve sucesso em seu clamor pela própria vida. Quando Jonas orou, Deus o quê? Ouviu e o livrou. Porém, ele permaneceu infeliz. Por quê? Sucesso em relação a Deus não significa realização pessoal. Os irmãos conhecem um homem mais egoísta do que Jonas? Jonas, ele só pensava em si mesmo. Ele só conseguia pensar em si mesmo. Ele não conseguia pensar nos outros. Quando os ninivitas se converteram, diz a palavra de Deus no capítulo 4, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Ele ficou irado por causa da graça de Deus, ele ficou irado por causa da misericórdia de Deus, ele ficou irado por causa do amor de Deus. Ele ficou irado e orou ao Senhor. É a segunda vez que ele ora, no livro todo. Era um profeta que gostava de dormir e que não gostava de orar. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis,
pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Sucesso ministerial não significa satisfação e sentimento de realização. Ele era um sucesso. Nunca teve um profeta mais bem sucedido do que Jonas. Mas no final ele pediu o quê? Eu quero morrer. E ele queria morrer por quê? Porque os seus inimigos foram salvos. Ele queria morrer porque toda a sua ideologia caiu por terra. Ele queria morrer porque o seu engajamento político não tinha sido respaldado por Deus. Por isso ele queria morrer. E disse o Senhor: fazes bem que te ires. Isto é, Deus falou: olha, os marinheiros se salvaram, os ninivitas se salvaram, você foi salvo do grande peixe. Tudo deu certo. Fazes bem que te ires. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana. Sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Irmãos, ele fez uma cabana lá no alto, para ficar olhando a cidade, porque ele tinha esperança, sabe do quê? Que Deus mudasse de ideia. Que Deus se arrependesse de ter perdoado. Que de repente Deus pensasse, sabe o quê? Eu vou matar esse povo. Ele ficou lá naquela expectativa. Porque ele tinha no coração que ele não mudava, mas que Deus podia mudar. Tem muito crente assim, né? Eu já ouvi muitas vezes: eu não mudo, eu sou assim. Se alguém tem que mudar, e se alguém é Deus. E daí a pessoa até ora ao Senhor para que Deus mude. Mas ela própria não quer mudar o próprio coração. Jonas, ele subiu lá no alto e ficou lá observando. Ai, tomara que Deus destrua, tomara que Deus mude, tomara que Deus se arrependa de ter perdoado esse povo. E ele ficou lá. E é interessante que Deus fez nascer uma planta. Enquanto Jonas estava lá, aquela planta cresceu e fez sombra sobre a cabeça do profeta. Daí Deus mandou um verme comer a planta. E a planta secou. E o sol começou a bater na cabeça do profeta, e o profeta ficou praguejando, indignado, irritado. Deus mandou o profeta ir pregar, o que ele fez? Desobedeceu. Deus mandou o verme comer a planta, e o que o verme fez? Obedeceu. E daí Deus fala para o profeta, e é assim que termina o livro, ele diz assim: você está irritado por causa dessa planta que eu fiz nascer e que eu fiz morrer? E o profeta diz: sim, estou muito indignado. Agora, quem é mais importante? Aquele povo que foi perdoado ou aquela planta que te dava conforto? Sabe, tem gente que valoriza mais as coisas
do que as pessoas. Não é isso? Às vezes coisas são mais importantes do que pessoas. O profeta valorizava mais aquela boboreira do que as pessoas. E Deus então diz assim: não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus está falando, não deveria eu ter compaixão desse povo? Quando fala de 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da esquerda, possivelmente se refere a 120 mil crianças. Crianças. Era uma cidade enorme, provavelmente tinha 600 mil habitantes naquela cidade. E Deus fala, não teria eu de ter compaixão, pelo menos das crianças dessa cidade? Irmãos, eu queria concluir dizendo que Deus, a palavra do Senhor veio hoje para dizer a você que existem centenas, milhares de pessoas que não sabem discernir entre a direita e a esquerda e que estão aí fora, esperando a pregação de cada um de nós. E nós podemos ser como Jonas, nos alegrarmos com aquilo que temos, né? Com a nossa cama, com a nossa casa, com o nosso carro, e nos esquecemos da missão. Ficarmos alegres por causa da boboreira, mas não conseguirmos ter compaixão dos perdidos. Mas nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser obedientes à ordem de Deus, obedientes ao chamado de Deus, né? Temos algumas conclusões. Primeira coisa, para os dias de hoje, Deus não tem partido político. Se Deus amou os assírios, tá? Eu não consigo ver hoje nenhum partido, nenhum povo, nenhum grupo comparável aos assírios. Se os assírios foram dignos de ser, ou melhor, se eles foram contemplados pela graça de Deus, qualquer grupo do mundo pode ser contemplado com a graça de Deus. Deus não tem partido político. Deus ama, inclusive, os teus inimigos. A mensagem da graça é universal, é para todos. O seu mundo ideológico é liliputiano. Os irmãos sabem o que é liliputiano? Lembram de Liliput? Lembram das aventuras de Gulliver? Que tinham os anõezinhos, né? Que prenderam ele amarrado. Então, o seu mundo é muito anãozinho, né? O seu mundo ideológico, perto do universo de Deus. Você está cheio de convicções, mas Deus está acima de tudo isso. E é muito maior. Tem gente que não crê no que acredita. Prega a graça, mas na hora de manifestar a graça não consegue. E finalmente, como você pretende passar este ano, 2022, na contramão da vontade de Deus? Você pode ser desobediente, se você quiser. Nos porões obscuros de algum lugar, contemplando na expectativa, desejando a destruição dos outros, mas você pode também passar no centro da vontade de Deus. Tem uma missionária que estava num país em guerra, e ela veio e deu um testemunho na primeira igreja de Curitiba, eu estava lá, e falaram para ela assim, mas me diga, irmã, você quer voltar para a África, para esse país em guerra? Ela disse, é o que eu mais quero.
Mas o que você vai encontrar lá? Vou encontrar exércitos em batalha, vou encontrar tanques de guerra, vou encontrar campo minado e granada, além de um povo que precisa ser evangelizado. Daí perguntaram, mas você quer ir para lá? E ela disse, é o único lugar neste mundo aonde eu desejo estar. Porque ali é o centro da vontade de Deus para a minha vida. O melhor lugar para nós estarmos é onde Deus mandou que nós estejamos. Obedecendo e cumprindo a missão que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque Deus nunca irá, em qualquer circunstância, nunca irá nos desamparar. Até eu convido você a fazer um exercício agora. Lembre de um dia que Deus te abandonou. Romildo, me diga um dia aí que Deus te abandonou, que Jesus não estava contigo, que Ele não te protegeu. Diga um dia que Deus se esqueceu de você. Diga um dia que Jesus esqueceu da tua vida. Diga um dia que você passou por uma tempestade sozinho. Tente lembrar. Tente lembrar. Não existe esse dia. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Vamos ouvir uma canção e, ouvindo esta canção, coloque no teu coração o propósito de andar com Jesus, de obedecer a Jesus, de caminhar nos caminhos do Senhor Jesus, sempre. Enquanto cantamos, se alguém veio preparado para entregar dízimos e ofertas, poderá fazê-lo. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças para recomeçar e reclama com o próprio coração, ainda há tempo de se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Vezes
que quarta-feira estaremos, quarta não, sexta, estaremos reunidos às 18 horas, em nome do nosso Senhor, para o nosso próximo encontro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos seguros nas tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, nos comprometer com a obediência, Senhor, de andar com o Senhor, de andar nos teus caminhos, de obedecer a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que esteja abençoando cada membro da tua igreja, abençoando aqueles que hoje não puderam vir, não puderam estar conosco, mas que o Senhor esteja guardando cada um na sua casa, no seu lar e protegendo-a de todos os perigos. E que durante essa semana sejamos, ó Deus, obedientes em proclamar, em anunciar a tua palavra. Dedicamos este ano a ti, pedimos a direção do teu Espírito. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço ao seu irmão.